Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente e pelas redes YouTube, Facebook, site da Câmara Municipal, Rádio Araras FM, canal 4 da Claro, NET e TV Conecta. Declaro aberto os trabalhos da 14ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura, neste dia 24 de abril de 2025. Considerando os termos do artigo 21 do Regimento Interno, pergunto aos nobres colegas sobre o desejo de manifestação, pelo prazo de 1 minuto, relativo a assuntos de interesse pessoal pertinentes a esta Casa, antes de darmos início ao expediente. Algum vereador deseja fazer alguma manifestação? Precisamos ficar 1 minuto em silêncio pela morte do Papa, que é um presidente de um país, certo? E diga-se de passagem, um dos países mais ricos do mundo. Passaremos ao expediente dessa sessão e, nos termos do artigo 35, a linha A do Regimento Interno da Câmara da Terceira Idade, iniciaremos com a votação da ata. Peço que o secretário da mesa confira e informe se há quórum suficiente para a aprovação da ata. Quórum confirmado, presidente. Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de março de 2025. A votação é simbólica, a maioria simples para aprovação e sem discussão. A ata está em votação. Peço aos que forem favoráveis que permaneçam como estão. Encerrada a votação. A ata da 13ª Sessão Ordinária foi aprovada por unanimidade. Teremos nesse momento a palavra livre do nosso nobre vereador João Latif Estival, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para seu pronunciamento. Com a palavra, o vereador. Boa tarde a todos, colegas, vereadores da terceira idade, tudo. Logicamente que eu estou, esse primeiro mandato, eu não conhecia, a Ju me convidou para ir no Conselho do Idoso. Eu notei que lá no Conselho do Idoso, São Paulo realmente tem uma política determinada no seu estatuto dos direitos dos idosos. A legislação de Araras nos dá o direito de simplesmente ter o Conselho do Idoso. Ele não tem uma política determinada na lei orgânica dos direitos do idoso. Isso é uma das coisas que poucos municípios têm. E se precisa, pelo menos, para continuar com o Conselho do Idoso, isso é uma das coisas fundamentais que precisam ser feitas
nesse município, certo? E todos os anos tem que se fazer uma conferência do idoso. Todos os anos aqui, realmente, para continuar com o Conselho do Idoso, essa conferência é feita. Essa conferência vai ser feita no dia 30 de maio. Não está definido o local ainda, certo? Mas nós precisamos de uma divulgação ampla disso daí. Quanto mais pessoas participarem lá, melhor é. Porque, na verdade, isso não é simplesmente uma conferência para ver idoso e tal. Não, é para determinar coisas que vão fazer parte junto com o direito que está na Constituição Estadual do idoso. Então, são temas que já eles determinam para ser discutido. E esses temas é muito importante para o crescimento de esse direito do idoso que está na Constituição Estadual. Então, essa divulgação desse dia 30 de maio tem que ser muito bem divulgado junto com os idosos, principalmente, né, o pessoal que é da capoterapia, precisa frisar essa presença lá. Provavelmente vai ser na Uniares, certo? Então, essa conferência ela vai ser uma sexta-feira, simplesmente meio período. E quanto mais gente for, mais gente para discutir os temas determinados. Logicamente que esses temas na conferência vai ser dividido por grupos de acordo com os 5 temas principais da conferência, certo? Esses grupos deverão discutir esses temas e apresentar uma apanhado para que o Conselho do Idoso já será encaminhado para a conferência estadual, certo? Aí, nessa conferência estadual, vai mais para frente e também vai ser determinado os delegados que vão para a conferência estadual. Então, essa conferência do idoso é super importante para se definir isso. Como eu não consigo ficar quieto, eu faço parte da comissão que vai preparar praticamente essa conferência, certo? Porque eu diria lá, devia ter ficado quieto. Mas, então, isso é uma das coisas importantes. Pediram para mim se eu consigo fazer uma legislação do direito do idoso. Logicamente, ainda não me mandaram, mas ficaram de mandar, eu já pesquisei a parte estadual e estou verificando certas cidades que têm direito do idoso para verificar o que encaixa aqui para nós encaminharmos. Logicamente que eu não consigo fazer isso, nem nós conseguimos. Isso eu preciso de vereadores para que ajude a parte legislativa da Câmara para que se possa fazer esses direitos do idoso constar na lei orgânica do município, certo? Eu estou começando a trabalhar isso, sei que vai demorar, isso eu não consigo fazer do dia para a noite, certo? Então isso é uma coisa muito importante que eu tinha para falar. 5 minutos ao vereador. Certo? Então, essa conferência eu gostaria que todos vocês, quanto mais vocês puderem falar dessa conferência, é uma das coisas mais importantes para os idosos de hoje e os idosos de amanhã. Agora, a segunda coisa que eu tinha para falar é como os seres humanos são pessoas que pegam cargo e não cumprem o que está dentro do seu cargo. Por exemplo, hoje aqui na nossa cidade nós temos um problema sério por seres humanos que pegam o nosso dinheiro público, certo? E fazem se apropriar dele e ainda querem prejudicar os próprios trabalhadores
seres humanos que determina a direção da cidade. E isso é uma coisa inaceitável. Como que pode uma pessoa estudar, reestudar os direitos que ele constitui para todos os seres humanos e ele próprio encontra esse direito e não dá coisa que ele determinou na Constituição de 1986, que é o direito adquirido, que nenhuma lei que fere a situação de um ser humano atual pode ser irreversível. E ele passa sobre isso e determina praticamente direitos de outros seres humanos que praticamente lutam para sobreviver. Só porque ele tem um cargo acima de qualquer coisa, eles determinam isso, sendo que destratam as leis, destratam tudo e fazem de acordo com aquilo que eles querem. Isso eu acho um desrespeito com os próprios seres humanos. Será possível que um ser humano não consegue, só porque ele tem um cargo, não consegue pelo menos seguir o que determina a Constituição, o que determina a lei estadual, o que determina a lei municipal? Ele simplesmente determina as coisas de acordo com a sua capacidade, a sua não capacidade e denúncias que foram feitas por pessoas que pegam o direito dos nossos impostos e trabalham praticamente contra essas pessoas que pagam esses impostos. Esses seres humanos que pagam esses impostos deveriam sim ir contra esse pessoal, que são pessoal que não respeitam nem eles próprios, quanto menos a sociedade onde eles vivem. Esse tipo de ser humano deveriam ser descartado de uma sociedade, porque se ele não respeita as leis da sociedade, ele deveria sair fora. Então, isso que é importante, a gente analisar esse tipo de ser humano, deixar esse tipo de ser humano fora de qualquer cargo público que a sociedade determina, porque todos os cargos públicos que uma sociedade tem é para o crescimento da sociedade e não para prejudicar a sociedade. E muitos desses seres humanos que pegam esses cargos fazem exatamente ao contrário. Eles próprios não seguem o que eles determinaram para eles seguirem e prejudicam os outros. Simplesmente, seus salários são pagos por nossos impostos e ainda desfaz da gente como se a gente não fosse nos dar. Isso, seres humanos que fazem parte de uma sociedade, essa sociedade deveria crescer como um todo, não apenas para uma pessoa que tem um cargo determinado, pode prejudicar outras pessoas. Ela tem que ter a vivência e a consciência daquilo que ela vai fazer. Ela não pode determinar isso a mero prazer. E isso aqui no nosso país está acontecendo muito. Tá? Agradeço a todos e desculpe pelo meu desabafo. Eu quero fazer uma colocação. Concordo plenamente contigo que o que é determinado na Constituição Federal, na Constituição Estadual, não está sendo seguido por aqueles que recebem o voto popular. Agora, você precisa entender o seguinte: ele falou de isolar, de achar uma forma de cercear ou de frear, né, de criar um freio para isso, né, com essas pessoas que receberam o voto popular e, junto com o voto popular, eles receberam o direito da discricionariedade. Ou seja, eles são detentores do poder discricionário. E o poder discricionário dá exatamente a eles o poder de fazer o que eles querem sem poder ser questionado.
Isso dentro do sistema de república, nos nossos sistemas democráticos, se chama Estado Democrático de Direito, onde você abdica dos seus direitos humanos, dos seus direitos naturais e passa a seguir um direito positivado da Constituição Federal. Dessa Constituição que está feita aí desde 1889, quando foi feito o golpe maçônico militar da proclamação da República. Né? Um golpe militar, obviamente. Então, essa Constituição está errada nesse ponto, mas ela nos dá outro direito de cercear isso daí. A única forma que tem de cercear esse tipo de coisa, de criar um freio, de tolir esse avanço, é a outra democracia que a própria República nos dá, a Constituição nos dá, que é justamente a democracia direta. É o direito de exercer a democracia direta por intermédio do artigo 5º da Constituição Federal, por intermédio do artigo 14, por intermédio da iniciativa popular. De se unificar e falar, não, tem o basta, chega, nós não podemos aceitar essas ações que você... Popularmente, se você se unificar e se tiver quórum suficiente para isso, assinaturas suficientes para isso, você consegue frear. Não existe outra forma, desde que você votou, transferiu o poder discricionário para essas pessoas, depois que eles assumiram e adquiriram o poder discricionário, esquece. O poder saiu de você. Por isso que na Constituição está bem escrito lá. Todo poder emana. O verbo emanar em latim significa sair de um lugar e ir para outro lugar. Ou seja, ele saiu de nós, o povo, que foi lá e votou, e foi transferido totalmente para a pessoa que você votou. O verbo correto seria, não o verbo emanar em latim, seria o verbo sum, que é o verbo ser, estar. Significa, o poder está com o povo. É e está com o povo, é diferente. Então o verbo emanar foi colocado na Constituição Federal, maliciosamente, justamente, visando esse poder discricionário da discricionariedade. Fazem o que querem, criam as leis do jeito que eles interpretam, da forma que eles querem, da forma que eles desejam, sabe? E o povo perde o poder que é dado a ele constitucionalmente. Sobra-nos desta o direito de exercer a democracia direta por intermédio da iniciativa popular. Existe outro, dentro do artigo 14, o referendo, e também, além do referendo, tem o outro, que é o plebiscito. O plebiscito parte para consultar o povo, o referendo parte dos que mandam, dos que estão eleitos, para fazer uma consulta, esse tipo de uma consulta popular, mas para atender o que eles querem, o que eles desejam. Referendo e plebiscito. Agora, a iniciativa popular é a iniciativa do povo em prol daquilo que o povo deseja. Então, o povo tem que se unificar e aprender a exercer isso mesmo. Fica aí a proposição de nós centrarmos nessa comissão e começarmos a exigir os direitos das pessoas da terceira idade. Pegar a Constituição Federal, pegar a Constituição Estadual e partir para exercer isso mesmo. E criar quórum para isso, fazer uma sociedade civil organizada, nos unificarmos para isso e frear, tolir as ações das pessoas que foram legalmente eleitas pelo voto, que sejam viciosas e maliciosas, nocivas para a sociedade. Então, isso é um direito nosso que nós temos que aprender a exercer. Então, essa é a minha colocação que eu faço. Muito obrigada ao nobre vereador. Agradeço a atenção. Parabéns pelo pronunciamento do vereador João a respeito do Conselho do Idoso, no qual eu faço parte também. Então, eu acho que é adquirir você lá é muito proveitoso, muito rico. E você é uma pessoa que gosta de estar presente, falar, então isso vai ser muito bom para o nosso grupo também. Tá? Parabéns. Parabéns pela palavra do seu colega também. E antes de encerrarmos essa sessão, algum vereador da terceira idade gostaria de se manifestar? Nada mais a ver. Ele mandou O efeito do idoso, isso que o Sr. João falou, parabéns para ele, porque nós somos o eleitor. Sim. Então nós podemos Temos que fiscalizar, por isso que deve responsabilidade. tem o direito de tirar. Sim. Reunir a sociedade, porque nós põe a pessoa lá, se a pessoa não vai, não dá, Depois você não pode fechar. fazendo certo,
mas tem que tirar e pôr outro, e entrar outro no lugar. Isso é a Constituição que sempre conta tudo isso aí. Então nós temos parado muita coisa, a gente vê, a gente passa por cima porque a gente não pode estar falando muita coisa, porque a gente não tem força, mas se reunir, que nem está falando, reunir tudo, é outra maneira, porque até aquele negócio que saiu ontem na televisão já sabia que o governo vem defasando o salário de todos os aposentados, viu o rombo que deu lá. Agora se dá para devolver esse dinheiro para o povo, né? Dá para devolver esse dinheiro para o povo, mas sabe que o povo não vai, se for em cima, vai ter devolução dos aposentados. O governo passou a mão lá, não os governos, os mansão lá que estão lá, que puseram lá, fora de lei, que eles não vai fazer por lá deles. Então isso aí tinha que ser mudado sempre. Agora é mentira, depois que acabar com o governo, não vai fechar a porteira. Inclusive mexendo com o direito adquirido, né? Porque os aposentados têm direito adquirido que foram constituídos anteriormente, coisa que não podia ser mexida, foi mexida. Sabe, perderam os direitos adquiridos da época que eles pagaram para isso. Os novos que estão se aposentando, não sei se tem direito, tem que ver a legislação. Mas os antigos que foram aposentados, que estão aposentados, o direito já adquirido não pode ser mexido. Aos nossos diretores, muito obrigado pela palavra. E nada mais havendo, convoca as senhoras vereadoras e vereadores para a sessão ordinária a ser realizada na quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, às 16 horas. Declaro encerrada a presente sessão.